partir de agora, a gente vai trabalhar o assunto equações diferenciais. E essa série de videoaulas que eu gravei, elas vão introduzir o assunto, trazer uma certa terminologia, algumas definições que são importantes para a gente reconhecer e estudar o problema das equações diferenciais. E depois eu vou, introdutoriamente ainda, abordar o assunto de achar as soluções das equações diferenciais. Então, os objetivos de aprendizagem dessas videoaulas são reconhecer e classificar os diferentes tipos de equações diferenciais, verificar se uma função é solução da equação diferencial e compreender o que é um problema de valor inicial. Bom, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o que é uma equação diferencial. E nesse primeiro momento, eu vou abordar isso do ponto de vista puramente matemático. Então, aqui eu tenho uma função y de x, que é igual a exponencial de 0,1 vezes x ao quadrado. Aqui eu tenho y, que é a minha variável dependente, e x, que é a variável independente. Vamos pensar que o objetivo agora é calcular a derivada dessa função. Para calcular a derivada dessa função, eu vou usar a regra da cadeia. Então, aqui eu estou assumindo que u é 0,1x ao quadrado, então y é e elevado a u, e eu aplico aqui a regra da cadeia. Derivo com relação a u, depois u com relação a x. Essa derivada resulta em 0,2 vezes x vezes exponencial de 0,1x ao quadrado. Então, essa daqui é a expressão da derivada que eu calculei usando a regra da cadeia. Fiz essa derivada usando a regra da cadeia para a gente se lembrar. A partir de agora, eu vou usar a regra da cadeia direto. Bom, se a gente for olhar, então, para o que é y e para o que é a derivada de y com relação a x, a gente consegue localizar y no corpo da derivada, tá? Então, o que está aqui em azul é exatamente a exponencial de 0,1x ao quadrado, que é y. Então, eu posso reescrever a derivada de y com relação à variável independente x como sendo 0,2 vezes x vezes y. E agora, eu tenho uma relação entre a derivada de y e a própria função y, além da variável independente x. Essa equação que envolve a derivada de y em relação à variável independente e a própria variável independente e a própria variável dependente é uma equação diferencial. Se a gente fizer agora a mesma coisa, só que calcular a derivada de y de x igual a cosseno de wx. W aqui é uma constante. Y é de novo a variável dependente na função e x a variável independente. Quando eu calculo a derivada de y com relação a x, estou aplicando a regra da cadeia aqui de novo, eu obtenho como resultado menos w vezes seno de wx. Se eu derivar novamente, e agora, então, menos w vezes seno de wx, ou seja, se eu calcular a derivada segunda de y, ou a derivada da derivada, eu chego, então, nessa relação, menos w ao quadrado, cosseno de wx, e eu apliquei a regra da cadeia para chegar nessa derivada aqui. Bom, olhando com detalhe para cá,
Cosseno de WX apareceu de novo aqui no resultado da derivação. Então, eu tenho o y aqui no resultado da minha derivada segunda. E eu posso escrever, então, que a derivada segunda de y com relação a x, ela é menos w ao quadrado vezes o próprio y. Lembrando que w aqui é uma constante. E aqui, então, eu tenho uma relação entre a derivada segunda de y e a própria função y. Isso daqui também é uma equação diferencial. Uma equação que envolve, então, as derivadas de y e y. Então, as derivadas de uma determinada função e a própria função, e, eventualmente, também a variável independente, que nesse exemplo não aparece. Agora, a gente tem que pensar o problema de uma forma inversa. Lá, nesses dois exemplos que eu trouxe, a gente partia de uma função e chegava na equação diferencial. Então, eu já sabia qual era a função que dava origem à equação diferencial. Mas e agora? Se eu quiser saber qual é a função que satisfaz essa relação entre a derivada e a própria função y. Então, se o meu problema for encontrar y de x, eu preciso, então, resolver essa equação diferencial. Eu preciso de técnicas para descobrir qual função satisfaz essa relação. E é isso que a gente vai começar a ver a partir de agora. A minha pergunta passa a ser não mais qual número satisfaz uma relação, que é o que a gente fazia quando a gente resolvia, por exemplo, uma equação de segundo grau, mas agora eu quero encontrar qual é a função inteira que satisfaz essa relação entre as derivadas e a própria função. Essa função, ela vai acabar sendo definida em um intervalo, o que significa, então, eu vou ter uma solução, dentro de um intervalo, o que significa que para todo valor de x, a derivada calculada naquele ponto x vai satisfazer essa relação aqui. Tá? Então, a partir de agora, eu não procuro mais um número que solucione uma equação, Eu estou procurando uma função que satisfaça a relação. Agora, aonde que esse tipo de equação aparece? Por que elas são importantes? A gente está sempre procurando expressões para descrever fenômenos físicos, por exemplo. A gente consegue achar certas relações, mas a gente quer uma relação entre uma variável dependente e uma variável independente que descreva o fenômeno. E muitas vezes, da observação ou da aplicação das leis físicas, vão aparecer equações essas diferenciais, que vão permitir que a gente encontre relação entre uma variável dependente e uma variável independente. Então, um exemplo disso é a queda do corpo num regime de atrito, que a gente pode descrever a força de atrito como sendo proporcional à velocidade. Então, imagina aqui, eu tenho um corpo em queda e esse corpo está sujeito, então, ao atrito com o ar. Vamos supor que o regime de queda seja tal que esse atrito seja dependente da velocidade. Eu posso usar a segunda lei de Newton para achar uma relação entre as forças que atuam no corpo e a aceleração. Então, eu estou aplicando aqui a segunda lei de Newton e eu tenho duas forças atuando nesse corpo, a força-peso e a força de atrito. Se eu assumir como sentido
positivo, sentido para baixo, e se eu chamar esse eixo aqui de x, que vai descrever, então, o eixo que vai descrever a direção do movimento, eu tenho essa relação aqui. Então, mg menos kv igual a ma. M é a massa do objeto que está caindo, v a velocidade desse corpo, a aceleração do corpo e k a constante. É comum a gente ter dados de aceleração e velocidade e querer saber quais são as forças que estão atuando no corpo. Mas agora a gente quer um problema mais direto. Eu quero dar as forças e saber qual o movimento que o corpo vai realizar. Então, eu quero saber, a partir das forças, qual a trajetória que ele vai seguir. E essa equação aqui me permite obter isso. Então, vou olhar com cuidado essa equação. Eu só mudei o sentido dos termos, né? Porque eu coloquei os termos na direita, que antes estavam na direita, na esquerda e vice-versa. Então, eu tenho essa relação aqui e a gente pode notar que a aceleração é a derivada segunda da posição, tá? É a derivada da velocidade e a velocidade é a derivada da posição no tempo. Então, eu tenho que, no lugar do a da aceleração, eu vou substituir pela derivada segunda da posição em relação ao tempo. E aqui, no lugar da velocidade, a derivada primeira em relação ao tempo. Então, o que interessa para a gente é descobrir qual a trajetória, qual a posição em função do tempo desse corpo, para eu saber onde ele está no instante que eu quiser. Então, o que a gente vai aprender agora é como chegar nesse x de t aqui. Como que eu vou descobrir qual que é a função, a relação matemática que vai descrever a posição, que nesse caso é a variável dependente, representada por x, em função do tempo t, que é a variável independente. Eu não vou dizer qual é a resposta dessa equação, mas eu vou mostrar agora um outro problema em que isso também é importante. Por exemplo, quando a gente tem aqui uma fonte radioativa, e a gente quer saber, por exemplo, quantos átomos existem ainda radioativos nessa fonte para decair. Tá? Então, quantos átomos ainda estão lá no seu estado e ainda não decaíram. Isso pode ser importante, por exemplo, no problema da bracterapia. Então, a bracterapia é quando uma fonte de radiação terapêutica é colocada lá perto do tumor para eliminar o tumor, né? Para tentar matar as células cancerígenas. Bom, então esse é um exemplo de aplicação. E aonde que aparece uma equação diferencial nesse problema? Então, se a gente olhar o número de átomos que se desintegra por unidade de tempo, ou seja, a taxa de desintegração dessa fonte radioativa, se a gente observar ela com o tempo, a gente vai perceber que ela é proporcional ao número de átomos que ainda estão excitados aqui. Então, os números de átomos de um determinado elemento que ainda existem na fonte. O número instantâneo de átomos a gente pode escrever como n, que é a variável dependente, o número de átomos, em função de t, que é uma variável independente. Então, o tempo passa, mas, dependendo do quanto tempo passou, eu vou ter um número de átomos na minha fonte. E a taxa de desintegração, ela é proporcional ao número de átomos naquele instante. A taxa de desintegração, então, a gente vai usar uma taxa de desintegração instantânea, que é o limite de ΔN sobre ΔT. Então, quantos átomos se desintegram num determinado num determinado intervalo de tempo. Isso daqui seria a taxa média, mas se eu fizer o meu intervalo ΔT tão pequeno quanto eu queira,
eu tenho a taxa instantânea. E que a derivada do número instantâneo de átomos no tempo t, eu vou ter a taxa de desintegração. Essas duas variáveis são proporcionais. Ou seja, existe uma constante k que relaciona as duas. Então, eu observei isso, que a taxa de desintegração é proporcional ao número de átomos existentes na fonte. Agora, com essa relação, eu consigo achar uma função n de t que vai descrever o número de átomos em função do tempo, só a partir dessa relação. Então, o que eu vou achar aqui é uma função que satisfaz essa relação. E essa função vai descrever o fenômeno de desintegração da fonte radioativa no